Então, nós nos mobilizamos, eu e o professor Ângelo e um grupo de professores, na perspectiva de pensar a universidade numa perspectiva muito maior do que ela vem sendo pensada nos últimos anos. Não podemos deixar de reconhecer que a universidade, na história recente, passou por um burburinho, por uma ebulição bastante grande, com um crescimento fenomenal no número de alunos. Quer dizer, nós passamos de 3 mil e poucas entradas para quase 7 mil e tantas entradas. Quer dizer, então, é um burburinho fundamental, é algo que nós só temos que apoiar das gestões anteriores nesse crescimento, das políticas públicas, com contratação de novos professores, contratação de servidores. Então, tudo isso é uma política que me parece absolutamente correta do ponto de vista da ampliação, porque a vida inteira, na minha carreira docente, de pesquisador do campo da educação, eu fui muito claro, fui contra aquela tentativa no início do governo Lula de fazer uma regulamentação, na tentativa de controlar a expansão do sistema privado, que foi uma expansão fortalecida e incentivada no governo de Fernando Henrique com o ministro Paulo Renato, e sempre disse que segurar a expansão do ensino privado só existe um caminho, com o fortalecimento do ensino público. Então, isso é uma defesa nossa, intransigente da defesa, e desde que eu entrei nessa universidade, eu entrei em 19 de abril de 1978, desde 80, nós retomamos a PUB, fizemos uma PUB dinâmica, se reunia aqui no Instituto de Física, eu entrei no Instituto de Física como professor, daí fizemos greves monumentais, greves fundamentais para a defesa da universidade pública, greves que eu, como tenho uma paixão enorme com a memória, tenho materiais da gente ocupar o Campo Grande inteiro, com todos os professores, e a comunidade chegava no Campo Grande para conhecer a universidade, o que a universidade fazia. Nós éramos identificados na rua como os defensores da universidade pública, como os defensores da UFBA, a única universidade pública federal na época. Então, desde esse momento, a nossa defesa pela universidade pública foi algo que perpassou todo a nossa vida acadêmica, política, e, usando agora uma palavra mais contemporânea, ativista, como inclusive eu boto no meu currículo Lattes, porque eu acho que essa é uma questão fundamental para nossa ação enquanto professores e estudantes e servidores técnico-administrativos da universidade. Portanto, essa digamos assim, é o primeiro grande eixo da nossa proposta. É uma defesa intransigente da universidade pública, da expansão da universidade, porém, aí vem o primeiro porém, onde é que nós discordamos das políticas públicas mais recentes. Porém, uma expansão da universidade mantendo a perspectiva de universidade. Ou seja, nós não podemos hoje defender a expansão da universidade fazendo aquilo que nós criticamos quando criticávamos as universidades e particularmente as faculdades privadas. Ou seja, nós não podemos transformar a universidade pública num escolão de terceiro grau. E ontem eu fui visitando a escola de economia, aconteceu, e aí eu queria fazer uma observação aqui apenas para dizer que nós temos muita tranquilidade, eu e o professor Ângelo, de explicitar claramente o que a gente pensa sobre todos os aspectos que a gente tiver o conhecimento para poder dar opinião, e nos que não tiver dizer que não tem, porque nós temos certeza de que a comunidade universitária precisa conhecer o que pensa os seus candidatos a reitor e vice-reitor. E precisa conhecer o que pensa e olhar qual é a sua trajetória em relação àquilo que pensa. Eu não posso pensar hoje só para ganhar um voto ali, um voto aqui. Eu tenho que pensar hoje coerente com aquilo que eu defendo. E por isso que a nossa plataforma é exatamente isso. É resgatar a história de cada candidato para ver se as propostas são condizentes. E eu posso pensar diferente da comunidade universitária, porque como reitor e como vice-reitor, nós vamos executar o que os conselhos superiores definirem. Então, não precisa o reitor se travestir de uma determinada posição, porque ele tem que garantir explicitamente que ele vai apoiar
e vai seguir as orientações emanadas dos conselhos superiores. Esta é a função e esse é o papel do reitor. Mas então, voltando, e aí eu dizia que nós não podíamos fazer essa expansão transformando em escolão de terceiro grau, porque, primeiro, nós criticamos a vida inteira, e segundo, porque nós insistentemente, isso é a nossa luta durante a Constituinte, eu trabalhava no Ministério da Educação, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e trabalhávamos intensamente na articulação na Constituinte, para que na Constituinte estivesse escrito duas coisas fundamentais para a nossa vida na universidade. No artigo 207, que garante a nossa autonomia, e no artigo que define que a universidade tem como indissociável a pesquisa, o ensino e extensão. E aí, como eu dizia, visitando ontem economia, eu que sempre defendi que a economia de fato saísse do centro e fosse para aqui, para o campus, e na verdade a ideia inicial era que fosse para onde está hoje a Faculdade de Educação, para que a Faculdade de Educação corretamente viesse para cá, que é onde está o grosso das licenciaturas. A nossa localização lá é equivocada, nós temos que trabalhar para vir para cá, que é onde estão as licenciaturas, e eu sempre defendi isso, e ontem, chegando em economia, encontrando os professores lá, encontrando os gabinetes, encontrando os grupos de pesquisa, eu comecei a mais claramente, e sem nenhum problema de dizer, a mudar a minha posição, dizer, esta solução talvez seja a solução para a expansão da universidade. Ou seja, ali no miolo, no coração da cidade, tem uma unidade da UFBA que é plena, que faz pesquisa, que faz ensino e que faz extensão. Então talvez seja esse o caminho, e aí entramos por digamos assim, um segundo grande leito, princípio da nossa campanha, que diz respeito à expansão da universidade com essas características. Ou seja, uma expansão da universidade que considere fundamental a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, ou seja, queremos dizer com todas as letras, não queremos universidade em Camaçari, não queremos universidade no subúrbio ferroviário, não queremos universidade no centro histórico, se não for universidade, se lá existir apenas salas de aula para os professores que estão nos seus grupos de pesquisas aqui, no lugar nobre, e se deslocarem até lá, até o subúrbio, até Camaçari, dar aula e volta. Isso é grave, porque a consequência disso não é uma mera retórica sobre o professor estar lá ou não estar lá. O que nós, em última instância, estaremos fazendo é dizendo, olha a localização desses espaços que estão chamando de universidade. Estamos querendo dizer que a universidade, para as camadas mais pobres da sociedade, é uma universidade onde ele vai ali, tem a aula, recebe o seu diploma e não participa desse rico processo formativo que nós defendemos e que nos dá, professor, um tanto trabalho, que tem que fazer prova, corrigir a prova do mestrado e correr para lá e para cá, mas que é rico, é formativo, porque convive o estudante de doutorado com o estudante de mestrado, com o estudante de graduação, com o estudante de ensino médio que vem, enfim, cria uma riqueza conceitual na formação que é diferente do cara sentar lá e assistir aula, etc. e tal.